chamado cristão evangélico, nós vemos talvez nesse horário ou em outros horários pessoas ensinando coisas que não condiz, com a palavra de Deus. É que nós temos o privilégio de ouvir uma palavra simples, mas fiel às Escrituras. Deus mais uma vez nos abençoe. Nosso irmão evangelista Mateus tem a palavra. Meus irmãos, boa noite. Saúde com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos sem demora abrir a palavra de Deus. Vamos dar continuidade àquilo que iniciamos no domingo retrasado, primeira carta de Pedro. A gente fez uma introdução e hoje vamos discorrer do versículo 3 ao versículo 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelada que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escutar. Amém? Vamos mais uma vez ao Senhor em oração, rogando a Ele a sua graça. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, como somos dependentes do Senhor e carecemos de entendimento, de graça, ó Deus, que possamos crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor, Pai, para que assim possamos, ó Pai, neste mundo tenebroso, neste mundo mau, Pai, vivermos para a Tua glória, vivermos de modo, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado, Pai, exaltado. Ó Senhor, ajuda-nos a entender esse texto, extrairmos verdades, que de fato a nossa vida seja edificada essa noite, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu reino avance, Pai. É o que eu te peço, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é interessante que quando vamos escrever uma carta, a gente deixa para colocar a autoria no final. E também quando vamos falar algo bom para alguém, ou dizer algo que ganhamos, ou qualquer outra coisa do tipo, primeiramente, nosso costume é dar um relatório, falar sobre o que levou a que acontecesse que ganhássemos aquilo. Pedro é totalmente diferente, ele inicia sua carta já dando o resultado, bendizendo a Deus pela salvação recebida por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. No tempo de extrema perseguição, sofrimento e dor,
O apóstolo Pedro inicia a sua carta com doxologia. O que é doxologia? Com adoração. É interessante que ele não começa com o homem, começa com Deus. Ele não começa ou inicia com as necessidades humanas, mas com os louvores que Deus merece. Aqui Pedro mostra a fonte da salvação, tanto a fonte quanto a própria natureza dela. Observe o versículo 3, ele inicia dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro começa louvando a Deus por sua salvação e mostrando que nós precisamos adorar a Deus, bendizer a Deus e termos sempre um louvor, termos sempre louvor em nossos lábios, pelo fato de sermos co-participantes de Cristo, herdeiros desta salvação que se revelou a nós mediante o glorioso Evangelho. Então, antes de apresentarmos as nossas dores, as nossas lutas, lágrimas, necessidades físicas, pessoais, perdas deste mundo, devemos levantar os olhos para os céus e exaltar aquele que nos amou, que nos escolheu e providenciou todas as coisas para a nossa salvação. Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso que ele inicia dizendo, e bendizendo a Deus: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A adoração, ela faz parte da vida do povo de Deus. O povo que conhece o Deus verdadeiro, ele adora ao Senhor. Uma igreja viva, uma igreja que de fato glorifica a Deus e que revela a glória de Cristo na sua vida, é uma igreja que vive em constante adoração. A adoração deve fazer parte da vida cotidiana do povo de Deus. Nós bendizemos a Deus no seu ápice, no clímax daquilo que preenche o nosso coração, nossos lábios, não porque somente Deus nos dá um emprego, um alimento, sustento, porque tudo isso Ele provê para nós, e graças a Deus por isso. Mas a maior gratidão que faz com que nós adoramos a Deus, com que de fato nosso coração seja levado a adorar a Deus, é sabermos que a nossa fonte de salvação é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Então a salvação é o maior motivo pela qual nós, como crentes e povo de Deus, precisamos nos ocupar. Se lemos a Bíblia, nós lemos em adoração a Deus. A leitura das Escrituras é feita em adoração ao Senhor. Na oração também nós adoramos ao Senhor. No culto solene, todo o ato do culto, tudo aquilo que fazemos é para adorar a Deus. Pedro inicia: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A doxologia, irmãos, a vida de todos os crentes, de todos os cristãos, deve ser marcada pela doxologia, pela uma vida que de fato procura adorar a Deus em cada aspecto da sua vida. E o motivo de Pedro adorar a Deus é esse: de que a fonte da sua salvação é Cristo Jesus, é o Filho de Deus, é o Messias, aquele prometido muito antes de todas as coisas, que se entregou por nós para pagar por nossos pecados naquela amarga cruz sobre a ira santa de Deus. Então Pedro, ele faz aqui primeiramente uma adoração ao Senhor. Isso é comum dos apóstolos. Isso é comum, você vai ver também muito isso no apóstolo Paulo, onde no meio dos seus escritos ele explode em louvor, dando glória a Deus, como Romanos 11, 33, 35 também ele faz isso, onde ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, de fato, ter esse entendimento do beneplácito, do propósito de Deus, faz com que nós exploda em louvor, em adoração. Então há esses motivos para que o povo de Deus possa adorá-lo, possa prestar culto de adoração ao nosso Deus, e principalmente pela bendita salvação recebida por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor.
É interessante que Pedro ele faz uma transição, ele mostra primeiramente a fonte da nossa salvação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, praticamente aquilo que Paulo também diz em Romanos 7,24: graças a Deus por Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui Pedro, ao mostrar a fonte da nossa salvação, o fundamento, que é Jesus Cristo nosso Senhor, ele também faz uma transição para mostrar a natureza dessa salvação. No que ela está pautada, né? Como que Cristo é o fundamento e como que ela está enraizada tanto na regeneração quanto nessa esperança como fruto do novo nascimento. Então aquilo que foi planejado no céu foi realizado na terra. Aquilo que Deus, o Deus Santo em Trindade, no seu propósito, no seu beneplácito, no seu decreto eterno planejou, muito antes de todas as coisas, Ele o fez, Ele o cumpriu por meio do seu Filho, aplicando a salvação aos seus eleitos, ao povo de Deus. Então, duas verdades preciosas são aqui destacadas por Pedro. Primeiro, a regeneração. Ele diz, na continuidade do versículo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Nos regenerou. O início da salvação, que tem como fonte principal o Senhor Jesus Cristo, a qual Pedro ensina, o início dela se dá quando alguém nasce de novo. Você só se torna participante do reino de Deus, só ingressa no reino de Deus, você só é um co-cidadão do céu, faz parte do povo que irá habitar as mansões celestiais, quando você passa pelo novo nascimento. Regeneração do grego significa basicamente isso: nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus, como o próprio João também fala nas suas cartas. Então a primeira coisa que nós aprendemos do texto é que quando temos o Senhor Jesus Cristo como fundamento e fonte da nossa salvação, quando cremos em Cristo de todo o nosso coração, e quando o Espírito Santo aplica essa obra de salvação no nosso coração, nós nascemos de novo. A regeneração é basicamente isso, é uma obra do Espírito Santo em nós, mudando o íntimo do nosso ser, mudando as nossas afeições, dando-nos um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Nascemos da semente incorruptível, que é segundo Deus, ou seja, uma semente que não pode ser corruptível, que não pode ser obstruída, que não pode ser aniquilada, porque agora nós ressurgimos, fomos vivificados por Deus, por meio dessa obra soberana que é a regeneração, que é o novo nascimento. Não existe salvação, não existe acesso a Deus, não tem como alguém querer ir para o céu se ele não tem como fonte e fundamento o Senhor Jesus Cristo. Paulo é bem claro em dizer para Timóteo que existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não existe outro mediador, outro pela qual possa nos levar a Deus. É interessante que você não pode servir a Deus sem Jesus. Deus sem Jesus é aquilo que o autor aos Hebreus diz, é um fogo consumidor. É impossível. O Filho veio para revelar o Pai, e só temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, senão por mim, senão por meio de mim. Então Pedro ele quer mostrar para aqueles irmãos, assim bem dizendo a Deus, que o fundamento da salvação deles está firme, que a fonte da salvação deles está em Cristo, e que esses que foram regenerados pelo Espírito Santo, fizeram-se assim participantes dessa viva esperança, que é o que ele vai continuar a dizer no versículo 3, que é a segunda verdade específica que ele mostra nesse versículo, que é a viva esperança.
Então nós não caminhamos para um futuro desconhecido, nós marchamos para uma glória eterna, e a regeneração nos leva a uma viva esperança. O novo nascimento nos conduz para uma viva esperança. Aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado por Deus, mediante essa obra graciosa do Espírito Santo, que foi alcançado por Deus por meio do Espírito Santo, ele se faz co-participante dessa viva esperança. Interessante que Pedro poderia dizer só esperança, mas ele faz questão de dizer viva esperança, porque ele refere-se a Cristo como aquele que está de fato vivo. É tanto que ele finaliza o versículo dizendo: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro quer mostrar para aqueles irmãos que Jesus Cristo é a fonte, o fundamento da salvação deles, daqueles irmãos que estão sendo perseguidos, passando por sofrimento, e que Deus, naqueles a quem Deus regenerou, de fato habita neles essa viva esperança, que por meio de Cristo Jesus, mediante a aplicação do Espírito Santo de Deus, eles se tornaram participantes dessa viva esperança. E o que nos dá certeza de que essa esperança é viva? De que essa esperança nos dá certeza? Por que temos certeza da nossa esperança? Por que temos convicção de professar a fé em Jesus Cristo e de compartilhar a nossa fé? Porque a nossa fé, irmãos, ela é confirmada, a fé cristã principalmente, ela é confirmada pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a nossa fé, Paulo ele faz questão de botar a fé em prova em 1 Coríntios 15. Ele diz que se o Senhor Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé. Não adianta de nada vocês servirem a Deus. Por isso que Pedro finaliza o versículo 3 dizendo: mediante, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós temos a certeza que fomos regenerados, de que participamos dessa viva esperança, porque temos a certeza de que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Ele não está morto, ele está vivo. Nós temos testemunho das Escrituras e de irmãos que naqueles dias testemunharam que Cristo ressuscitou dentre os mortos e que ele está vivo à destra de Deus, o Pai. Então, sem a ressurreição de Cristo, nossa regeneração não seria possível, e a nossa esperança não faria nenhum sentido. Que sentido faria para nós servirmos um Cristo que está morto, que não ressuscitou? Então, por isso que nós caminhamos para um futuro que de fato nós temos a convicção e a certeza de que aquele que é a fonte da salvação, ele também proveu o meio para que essa salvação fosse aplicada a nós, por meio do seu Espírito, e deu testemunho, Deus deu testemunho e certeza, ressuscitando o seu Filho de entre os mortos. Então alguém só recebe o novo nascimento e tem certeza desse novo nascimento porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa é a certeza que temos. Por isso que é uma esperança viva a qual Pedro diz. E ele continua no versículo 4. Qual foi o motivo que Pedro bendisse a Deus? Mostrando a fonte de salvação, mostrando essas duas verdades como transição, a regeneração e essa viva esperança. Por quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. A recompensa daqueles que foram regenerados pelo Senhor, daqueles que são participantes e que ingressaram no reino de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, é que esses agora receberão como recompensa uma herança incorruptível. O povo de Deus, o povo que professa a fé em Cristo, crê no Senhor, literalmente, é o povo mais rico sobre a terra.
nós somos o povo mais rico desse mundo, porque fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como o próprio Paulo diz aos Efésios. Nós o fomos. Não podemos ter riqueza desse mundo até. Não podemos ter uma casa de luxo, um carro de luxo, uma casa boa. Mas temos a certeza de que uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, está reservada para nós nos céus. Está reservado para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então essa é a recompensa. E interessante que os termos que Pedro dá aqui, principalmente quando ele quer dizer que é uma herança incorruptível, é que não perece, que não apodrece, que não se deteriora. Não é algo que se perde, que se desfalece com o tempo. Pedro está falando a respeito do propósito de Deus na salvação. E essa herança que recebemos do Senhor, ela é uma herança incorruptível, sem mácula, ela é incontaminada, imarcessível, ou seja, inalterável, que não pode ser alterada. É interessante que o comentarista dá o exemplo de uma flor. É como se fosse uma flor bela, que durasse eternamente em beleza, que não murchasse. Assim é a nossa herança. É uma herança que não murcha, que não tem mácula, que está firmada e fundamentada na obra de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele continua dizendo que aqueles que bendizem a Deus por essa fonte da salvação e que a receberam essa esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, se tornaram herdeiro dessa herança. E ele dá para esses cristãos que o que guarda eles e o que dá certeza deles como participantes dessa herança é o próprio Deus. No versículo 5 ele continua dizendo que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Temos a certeza da salvação porque é o próprio Deus que nos guarda. Podemos afirmar à luz da Escritura que já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos finalmente salvos. Aqueles que Deus chamou, predestinou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então o plano de Deus, o propósito de Deus no tocante à salvação, ele é um plano perfeito, inalterado, sem mácula, incorruptível, incontaminado, pois recebemos do próprio Deus, e Ele, como diz também Judas, Ele é poderoso para nos guardar de tropeços, de tropeçarmos no maligno, e de nos apresentarmos irrepreensíveis diante dEle, em alegria, em exultante glória. Então ele dá ênfase dizendo que quem nos guarda nesta herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, é o próprio Deus. Não há coisa melhor, irmãos, de sabermos que a salvação está na mão do Senhor, de que é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, de que aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que aqueles a quem o Pai me deu, esses virão a mim, e nenhum dos que o Pai me deu se perderão. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aqueles a quem o Pai deu a Cristo, os seus eleitos, eles não perecerão, eles não perderão a salvação, eles não perderão. Por que Pedro dá tanta ênfase à salvação? Irmãos, é difícil, você está passando pelo momento de sofrimento. Imagine o contexto desses irmãos. Eles estavam passando por uma perseguição ferrenha, a ponto de dar a própria vida por amor ao Evangelho, a ponto de muitos serem decapitados, se tornarem tocha, a mando de Nero ali em Roma. Esse é o contexto.
onde por causa do avanço do reino de Deus e do Evangelho, muitos estavam sendo perseguidos por amor à palavra e por amor a Cristo. E levantou-se muitos para destruir a fé. Eles estavam sendo perseguidos, mortos, talvez perdendo parentes, entes queridos, sob as crueldades de Nero e Domiciano, imperadores ímpios que odiavam a Deus, que odiavam o povo de Deus e que estavam dispostos a destruir aqueles que professavam a fé em Jesus. O que você diria para alguém que está passando por isso? O que você escreveria para alguém que está, por exemplo, enfrentando a guerra na Ucrânia? O que nós escreveríamos para as pessoas que estão passando por essa dificuldade? Vai dar tudo bem, continue, né? Tenha fé, vai dar tudo certo. Então nós temos que ter em mente aqui o contexto para quem Pedro está se referindo. Pedro está querendo dizer para aqueles irmãos que ainda que eles tirem tudo deles, que ainda que eles tirem a própria vida daqueles irmãos, a herança deles estava reservada. Que o Cristo a qual eles tinham crido, de fato era poderoso para fazer com que eles perseverassem na fé até o final. E de que a morte deles, o martírio pela qual eles iriam passar, eles iriam morrer para a glória de Deus, para o louvor e para a glória de Deus. Então essa é a salvação. E Pedro escreve àqueles irmãos para estimulá-los na fé, para exortá-los na fé, a que permaneçam fiéis ao Evangelho, independentemente da circunstância, do sofrimento e da situação. Irmãos, trazendo para nós, é interessante que muitos irmãos conseguem se afastar da fé e negar o Senhor Jesus por tão pouco, por coisas tão pérfidas. E quando vemos isso aqui, algo que está reservado para nós, para o povo de Deus, essa herança é para aqueles que creem em Jesus, para a igreja, para aqueles que confiam em Cristo Jesus como seu Salvador. Há pessoas que trocam a Cristo por tão pouco, quando vale a pena vivermos toda uma vida para a glória de Deus. Quando de fato vale uma pena, irmãos, abnegarmos de nós mesmos, dos nossos desejos e interesses, e dedicarmos a nossa vida a Deus, ao Senhor, sabendo que dele vem a recompensa, de que essa herança, de fato, e o próprio Deus dá certeza de que Ele é quem nos guarda, de que Ele que é poderoso para nos guardar. Às vezes nos pegamos em momentos de aflições tão difíceis, onde muitos, a primeira coisa que pensam é em querer abandonar a fé. Mas pense nesses irmãos, onde a história diz que muitos deles, quando a cabeça era decapitada, Nero passeando às vezes pelos corpos queimados, ele chutava a cabeça assim, e quando viu o semblante deles, diz que eles morriam em riso, e encontravam os semblantes dele felizes. Parece que eles já estavam contemplando aquilo que estava reservado para eles. Parece que o coração deles tinha a convicção, a certeza, de que quando eles partissem daquilo ali, de que aquilo era momentâneo, era passageiro, e de que essa herança que estava preparada, de fato, é o que ocupava o coração deles. Cristo Jesus, o seu Senhor e o seu Salvador, tendo a certeza de que Deus era poderoso para guardá-los na fé. Ele continua na metade do versículo 5, na parte B, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha só, Pedro faz menção da própria vinda de Cristo, da própria volta de Jesus, do revelar de Cristo em glória. Quanto tempo já se passou do primeiro século até hoje? E é interessante que ele exorta eles no versículo 6 a que sejam alegres. Do versículo 6 ao versículo 9, ele vai mostrar que a fé deles de fato deve ser provada como fogo quando tira suas escórias e se torna polido.
assim também Deus faz com aqueles que Ele guarda, que Ele prova. E o sofrimento, a perseguição, faz parte da provação, faz parte, e Deus usa isso para moldar a nossa fé, para fazer com que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como o próprio Pedro diz na sua segunda carta, onde o maior propósito dessa carta é crescer juntamente com Pedro nessa graça, nesse conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para termos de fato a certeza dessa herança incorruptível e sabermos que somos participantes dela, que ingressamos no reino e que recebemos essa herança incorruptível da parte de Deus. Ele continua no versículo 6: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Não era fácil para eles, irmãos, permanecerem fiéis a Deus. Eles estavam sendo marcados pela dor, pelo sofrimento. É fácil para nós servirmos a Deus em momentos bons, onde tudo vai bem, mas Deus quer que nós sirvamos a Ele também nos momentos difíceis, quando Ele prova a nossa fé, quando Ele nos põe em sofrimento, em angústia, em dor. Irmão, servir a Deus dói, às vezes vai doer mesmo, e quando Deus quer trabalhar e moldar o nosso coração, conforme a imagem e semelhança de seu Filho, Ele faz com que doa de fato, com que passamos por provações e sofrimento. Mas temos uma esperança, irmãos, uma esperança viva, que não murcha, que é imarcessível, que não pode ser alterada, que por mais que passamos por sofrimento, que lutamos dia após dia com a enfermidade, com a dor física, às vezes mental, nós temos a certeza dessa esperança, de que Cristo Jesus se revelará, voltará uma segunda vez para o seu povo. Ou nós iremos ao seu encontro quando morrermos, ou Ele virá ao nosso encontro quando Ele voltar na sua segunda vinda em glória, onde o céu se abrirá de um lado ao outro, e todos contemplarão e verão o Senhor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Irmãos, nós precisamos entender que quem nos promete essa herança e essa viva esperança é aquele que criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra, que sustenta todas as coisas pela sua palavra. Por isso que essa herança não pode ser apodrecida, maculada, porque foi o próprio Deus que nos prometeu, e é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que também nos sustenta e que nos guarda. Então exultais, sede alegres, sede felizes. O povo de Deus deve ser o povo mais feliz dessa terra, porque nós temos esperança. Nós não somos mais como aqueles que vivem sem esperança e sem Deus no mundo. Pelo contrário, nós somos o povo que deve viver alegre. Alegrai-vos, digo mais uma vez, alegrai-vos, diz Paulo. Que de fato nós, irmãos, sejamos marcados pela alegria, que apesar do sofrimento, tem aqueles irmãos que passam por tantas dificuldades, que sofrem tanto por professar a sua fé, que às vezes tem que não escolher determinado serviço, determinado trabalho por causa da sua fé, de fazer algo para ganhar mais por causa da sua fé, que é zombado por causa da sua fé, que sofre por causa da fé. Mas Cristo nos chama, irmãos, a olharmos para Ele, a viva esperança que temos, não uma esperança morta, desconhecida, mas uma esperança que de fato se fez revelada a nós e que temos a certeza, porque o nosso Senhor e Salvador também ressuscitou de entre os mortos. Então nisso exultais, embora no presente, por breve tempo,
se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, para que quando Ele voltar em glória, nós não sejamos achados envergonhados na revelação de Jesus Cristo. Por isso que Deus prova a nossa fé. Por isso que vem o sofrimento, as circunstâncias. E aquilo a quem Pedro está escrevendo, que estavam passando por essas perseguições, estavam mostrando para eles que aquele sofrimento e provação e dor, ou até a morte, era o próprio Deus provando a fé deles, levando eles a serem mais semelhantes a Cristo, para que de fato eles pudessem gozar e ter a certeza dessa herança incorruptível que vem da parte de Deus. A quem não havendo visto, amais próprio Senhor, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro está dizendo: irmãos, bendizem a Deus por essa salvação que foi revelada a vocês. Vocês que receberam, têm a fonte da salvação, que é o Senhor Jesus. Bendigam a Deus. Irmãos, isso que está acontecendo com vocês, na vida de vocês, o sofrimento, a angústia, as perdas desse mundo caído, tudo isso faz parte e é prova de que Deus está operando a salvação em vocês. Por isso, nós precisamos nos exultar, sermos achados alegres, como diz no versículo 9, para que obtendo assim o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, para que de fato a recompensa seja obtida, entregando-se assim aquele que vos guarda, aquele que prometeu a vocês essa promessa e viva esperança. Pois foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinados. Pedro está querendo dizer o que nesse versículo 10? Que isso, essa herança, essa salvação que foi revelada a eles, não é algo novo. É aquilo que desde o Antigo Testamento, por meio dos profetas, aqueles que profetizaram acerca da graça, a nós, a vós, destinadas. Investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então essa salvação não é algo novo, é aquela antiga mesmo, do Antigo Testamento, do povo de Deus, aquela que estava em sombras e que por meio das profecias, dos salmos, da lei, se tornou mais clara em Cristo Jesus, onde ele fala que a vós essa graça vos foi destinada, a qual nos apoderamos dela por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então essa salvação já havia sido indagada e inquirida pelos profetas, por aqueles servos de Deus do passado. Não é algo novo, tem a confirmação dos escritos da lei do Antigo Testamento. Então a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Irmãos, nós somos beneficiados por Deus e recebemos todas essas bênçãos, que é a bênção da salvação. E aqui Pedro mostra como maravilhosamente Deus planejou, operou e como Ele vai concluir essa salvação no coração daqueles que creem em Cristo verdadeiramente. E Ele mostra que o Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho, que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho,
Coisas essas que anjos anelam prescrutar. A palavra prescrutar aqui do grego é como alguém estica o pescoço para tentar ver, ou para tentar enxergar. Você vê que fomos tão beneficiados mais do que os próprios anjos. Recebemos a dádiva, a salvação do próprio Deus, onde os próprios anjos não têm o conhecimento completo, apesar deles ser aqueles que ajudam o povo de Deus na proclamação do Evangelho, na proteção e na condução do povo de Deus, que são mensageiros do Senhor para o avanço do reino. Eles anelam prescrutar, entender, compreender que salvação é essa. Coisas essas que eles anelam e que Deus deu somente a nós, à igreja, ao povo de Deus, onde fomos beneficiados, irmãos, por esse glorioso Evangelho que nos foi pregado, onde recebemos a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. E temos hoje uma certeza, convicção plena de que nada nesse mundo, de que circunstâncias, o sofrimento, a dor, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Será se Ele também não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu e está sentado à direita de Deus o Pai. Quem poderá me separar do amor de Deus? A angústia, a espada, a perseguição, a morte, a nudez. Paulo diz: pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem os anjos, nem as profundidades, nem a altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, irmãos, pode nos separar do amor de Deus. E tenha certeza de que o sofrimento que advém na sua vida, a dor e a circunstância, a escassez, isso é prova de Deus em nós. É Deus provando a nossa fé. É Deus lapidando a nossa fé, o nosso íntimo, nos fazendo mais parecido com o seu Filho, nos fazendo mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Pedro, primeiramente, do versículo 3 a 12, ele vai mostrar os benefícios que temos. É tanto que no versículo 3 ele vai depois aplicar agora a esses que receberam esses benefícios da parte de Deus, a salvação, que foram a eles revelada essa salvação gloriosa, a quem foram pregado o Evangelho do Reino de Deus, e essas coisas que anjos anelam. Do versículo 13 ao 25, ele vai passar a aplicar e mostrar características daqueles que de fato foram e são participantes dessa herança incorruptível, desses que foram regenerados, desses que sofrem verdadeiramente por amor à justiça, por amor à palavra de Deus, por amor a Deus e a Cristo. Então não desanime com as circunstâncias, com as provações. Pelo contrário, volte-se para Deus e rogue a Deus a sua graça. Não endureça o teu coração, mas abra o teu coração ao Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo ilumine a tua mente, ilumine a verdade de Deus na sua mente, para que você possa compreender qual é o principal propósito do Evangelho, da glória e da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Não desanimemos, como é costume de alguns. Pelo contrário, vivemos em alegria, exultantes. Sabemos que somos participantes dessa herança incorruptível, imarcessível, que não pode ser maculada por ninguém, que não pode ser alterada, e que quem nos guarda é Deus, quem nos preserva é Deus, e quem vai nos glorificar naquele último dia é o Senhor. Vamos ao Senhor em oração. Curva sua cabeça, ore ao Senhor.
Bendito Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, quão limitada é a nossa mente, Pai, e os nossos pensamentos, quão pobre, Pai, nós somos e carentes do Senhor, quão pecadores, ó Pai, temos sido, ó Deus, rejeitando o Teu Evangelho com a salvação. Salvação essa, Pai, adquirida pelo Teu Filho, que derramou sangue na cruz por nós pecadores indignos, que se entregou voluntariamente por amor a nós, nos dando acesso a Ti, Pai, por meio da fé. Pai, que de fato a maior alegria no coração do Teu povo seja saber, Pai, que o Senhor é com eles e que eles foram salvos, ó Deus, do pecado, da condenação, do inferno, Deus. Que de fato o Teu povo possa contemplar, Senhor, a beleza de Cristo, a beleza do Senhor Jesus, e que possam viver uma vida alegre, uma vida de paz, sabendo que aquele que prometeu, Senhor, aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas, a sua palavra para conosco, para com o seu povo. Ó Deus, ajuda-nos, fortalece-nos, ó Pai, é que eu te peço. Abençoe o teu povo aqui presente, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé? A voz do Evangelho 304.